Pode prever, fazer alguma coisa para evitar isso? Região Serrana do Rio, janeiro de 2011. 30 anos depois, as perguntas são iguais. Por que tragédias como esta acontecem? Por que não se consegue prevenir tantos danos? Será culpa do clima? Está chovendo mais que o normal? Não é o que diz a meteorologia. As chuvas estão dentro do normal, dentro da média para o período de janeiro. De acordo com o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, as tempestades na região de Teresópolis, Nova Friburgo e Petrópolis fazem parte de um fenômeno que acontece todos os verões. É a chamada Zona de Convergência do Atlântico Sul. A Zona de Convergência carrega um corredor de umidade desde o sul da Amazônia até o sudeste, onde as áreas montanhosas favorecem os temporais. A região serrana, ela tem a característica de fazer com que o ar que está mais embaixo suba pelas suas paredes. Com isso, as nuvens se desenvolvem, provocando ainda mais chuva. Uma chuva intensa, contínua, com força suficiente para varrer a fina camada de terra que cobre as rochas das montanhas e transformar simples riachos em cabeças d'água devastadoras. Ai, ai, ai! Estamos num laboratório de geologia da Universidade de São Paulo. A ciência vai explicar por que isso acontece. Aqui a gente tem uma simulação do que seria um terreno de encosta, numa região de serras, por exemplo, como no Rio de Janeiro. Você tem a rocha que está sendo simulada aqui por essa placa de vidro e acima dela você tem uma camada de solo. Para a simulação ser a mais real possível, essa não é uma terra qualquer, né? Não é uma terra qualquer. É um solo comum de se encontrar nessas regiões de serra, principalmente onde tem vegetação. E esse solo, por ter muita matéria orgânica, ele se torna mais poroso. É uma terra mais fofa. Agora o Vinícius vai começar, de fato, a experiência. A gente vai usar um chuveirinho para simular a chuva, né? Nessa época de verão, chove praticamente todo dia. Então, o solo já está saturado, já tem muita água e, de repente, vem aquela chuva muito forte. E aí ele não comporta. Essa água vai aliviar a pressão interna que existe dentro do solo e ele vai escorrer, vai fluir como se fosse um líquido. Então, aqui você observa, ó, a água começa a criar caminhos e ela encontra esse solo descoberto, ela vai ganhando velocidade também. E isso pode gerar também, pode agravar a situação. Por exemplo, aqui a encosta está ficando mais inclinada ainda, por causa dessa água que está correndo. Uma casa caiu aí, essa caiu por causa da erosão. Ou seja, isso é algo que pode acontecer porque as chuvas não estão parando lá na região serrana. Por exemplo, essas casas que estão aqui na beira do barranco que foi formado com o deslizamento, elas também estão com risco alto. E a gente vê que o resultado final é, de fato, muito parecido com o que aconteceu na região serrana do Rio. Com um agravante, lá as casas não são leves como essas aqui, que são maquetes, elas são pesadas e elas não boiam, elas afundam. O deslizamento ele ocorre, a gente sabe os fatores. O absurdo é que pessoas morram com isso, porque são fatores que a gente conhece. Não é um terremoto, não é um furacão, uma coisa difícil de prever. O ideal é não ocupar. Se já está ocupado, remanejar. Se não consegue remanejar, monitorar. Choveu a partir de um limite que eles sabem que começa a ficar perigoso, dá um alarme. Vamos evacuar. Estamos em Cubatão, a 45 quilômetros de São Paulo. A cidade cresceu junto à Serra do Mar, a mesma cadeia de montanhas onde ficam os municípios do Rio devastados pelas chuvas. Então, aquilo que nós vimos no laboratório, numa simulação, agora a gente vai ver como acontece na realidade. Aqui as vertentes, as encostas são de alta inclinação, de grande inclinação. E já em si traz uma instabilidade muito grande. Os escorregamentos são parte integrante e natural da Serra do Mar. A Serra do Mar não precisa do homem para ter seus escorregamentos. Certo. A ação do homem mexendo com essas áreas tão instáveis, desmatando, cortando, fazendo aterros, lixões, fossas de infiltração, potencializa toda essa instabilidade. E pela presença humana torna essa instabilidade trágica, né? Porque um escorregamento ou vários escorregamentos têm, infelizmente, a propriedade de soterrar pessoas. Essas casas, elas praticamente ficam penduradas na encosta,
Você imagina, quer dizer, todo o esgotamento de água, de drenagem de água de chuva, saturando esse solo, a possibilidade enorme de ocorrer escorregamento. Um escorregamento nessa situação derruba aquela casa e atinge essa outra residência aqui. Esta é a casa onde moram o encanador Raimundo, a mulher dele e 3 filhos. Quando você vê essa notícia de desabamento, essas coisas, você não se preocupar. Que tá se jogando, isso fica tudo em alerta, né? Dá para dormir tranquilo? Não, se não dormir, não tem como dormir tranquilo. Os escorregamentos na Serra do Mar acontecem há 60 milhões de anos e vão continuar acontecendo. Para o geólogo, a alternativa mais viável e econômica é retirar as famílias que vivem em áreas de risco. Pelo menos em tese, até seria possível fazer grandes obras de contenção, mas por um preço astronômico e sem garantia de dar certo. Em se tratando da Serra do Mar, nem isso pode lhe assegurar a segurança desejada para comportar a presença da população. Vamos agora voltar a falar ao vivo da região serrana do Rio. A repórter Cristina Serra está em Petrópolis. Boa noite, Cristina.